gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sonhar com ex, ex-namorado, ex-marido, ex-esposa. O que quer dizer ficar sonhando recorrentemente, sendo que você já terminou com a pessoa, às vezes você já casou com outra pessoa e tem esse sonho com essa pessoa que você já terminou e você não entende o porquê, tá? Eu vou estar contando pra vocês a minha experiência, o que Deus me revelou através disso, tá bom? E eu espero que, se for o seu caso, pode te ajudar. Por que eu digo que se for o seu caso? Porque eu não sou intérprete de sonhos, tá, gente? Então não adianta você ficar colocando aqui nos comentários. E sonhar com tal coisa? Quer dizer o quê? Sonhar com tal coisa quer dizer o quê? Eu não tenho entendimento pra isso, tá? Não foi isso que Deus me deu pelo menos no momento, tá? Então, assim, eu não vou estar interpretando exatamente o sonho. Eu vou estar contando pra vocês a experiência que Deus me deu, porque Deus me dá sonhos e Ele me dá interpretação. Porém, Ele não me dá interpretação de sonho de outras pessoas, entendeu? Esse é o ponto, tá? Eu vou contar a minha experiência, que talvez, se for o seu caso, do mesmo jeito que me ajudou, pode ajudar você também, tá bom? Uma pessoa que eu indico pra você que quer saber interpretações de sonhos é um pastor chamado Vinícius Girassetti. Ele é muito conhecido aqui no YouTube. Se você colocar Vinícius Girassetti ou Vinícius Sonhos, já vai aparecer ele, tá bom? Ele é muito usado por Deus nesse sentido. Ele explica muita coisa sobre sonhar com tais coisas, então ele vai saber explicar pra vocês, tá? No meu caso, eu não sou usada dessa maneira. Eu só vou contar pra vocês a minha experiência, que, se for também o seu caso, pode te ajudar do mesmo jeito que me ajudou, tá bom? Se você é nova aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e me segue no Instagram, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá. Gente, o que quer dizer sonhar com o ex? O meu caso, assim, quem me conhece, eu tô vendo que tá chegando muitos inscritos aqui no canal. Deus abençoe cada um de vocês que estão chegando aqui. Quem me conhece das antigas, né, das antigas, no início aqui do canal, conhece o meu testemunho, sabe que eu sou cristã, porém na época eu tava em cima do muro sem saber seguir as coisas de Deus direito, então eu acabei me envolvendo com uma pessoa do mundo que usava, bebia, fumava, então fazia várias coisas erradas. Então o que me levou a fazer? Me levou a ter relação com a pessoa sem casar. Entendeu? Então, isso é fornicação. A Bíblia diz claramente sobre isso, tá? Tem pessoas que não acreditam que não tem nada a ver você morar junto com a pessoa, mas tem, tá? Eu não tô aqui pra poder falar a minha opinião, eu tô aqui pra poder falar a palavra de Deus, tá bom? Deus colocou muito forte esse vídeo no meu coração e você vai receber em nome de Jesus, tá bom? Não assista o seu vídeo com seu filho se você tem o costume de assistir, tá bom? Eu vou deixar o selinho de maior para 18 anos aqui, porque esse é um vídeo muito interessante que Deus colocou muito forte no meu coração sobre um alerta pra você, tá bom? Pra sua vida, tá? Então, assim, esse foi o meu caso. Eu fiz isso, eu me envolvi com essa pessoa, fiquei 3 anos com ela, cheguei a noivar com ela, não casei com ela. E 3 anos com uma pessoa, né, gente? Vai chegar uma hora que você vai começar a ter relação com essa pessoa. Então, no ministério onde eu estava congregando, não é ensinado sobre isso, né? Que você tem que casar primeiro, essas coisas. E por ter essa desinformação, eu acabei me envolvendo com a pessoa. Eu sabia que, por um lado, eu já tinha escutado, né, as pessoas falando sobre cristão só faz depois de casar, né? Então, por mais que eu ouvia isso, como não era falado dentro do meu ministério, a gente não reforçava isso. Eu não lia a Bíblia, eu não pegava pra ver se realmente aquilo era verdade ou não. Então a gente precisa pegar a Bíblia e ler, porque às vezes algo que falta no seu ministério você consegue entender porque você lê a Bíblia. Entendeu? Ou algo que é pregado errado, você consegue entender porque você lê a Bíblia. A própria palavra diz que o Deus diz, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única verdade nesse mundo. Não adianta vir outras pessoas falar, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não. Se está escrito na Bíblia que tem a ver, é porque tem a ver. E você precisa seguir a Bíblia, aquilo que está na Bíblia, tá bom? Então, eu ficava somente com aquilo que eu escutava no ministério. Então, por mais que eu ouvia alguns cristãos falando, só depois de casar tudo, como eu não aprendi isso, eu não levava isso a sério. E não pegava a Bíblia pra ler também, né? Então, eu não levava isso a sério. Então, acabou que eu me envolvi com essa pessoa. Só tô dando uma resumida pra vocês, tá? Tive relações com essa pessoa, obviamente, fiquei 3 anos com a pessoa. Morei acho que 8 meses com ela, se não me engano. E eu comecei a ter essa vida sexualmente ativa, né? E o que aconteceu? É um pecado, tá? No mundo espiritual é pecado, aqui nesse mundo é pecado. Vocês acreditando ou não, tal pessoas acreditando ou não, porque tem muitas igrejas que falam que não tem nada a ver você morar junto com a pessoa, mas tem a ver sim, tá bom? A Bíblia é clara sobre isso, tá? Você precisa sim da bênção do casamento, fazer tudo certinho do jeito que Deus quer, tá? Mas isso eu vou deixar para um assunto de um outro vídeo, que eu vou estar trazendo depois desse, tá bom? Vamos lá. Por que eu tô dando essa resumida? Pra vocês entenderem o porquê que eu comecei a ter esses sonhos que talvez pode estar acontecendo com você, tá? Então eu não casei com essa pessoa. Quando eu separei, pra quem conhece meu testemunho sabe o que aconteceu, o rebuliço que aconteceu, se você não
assistiu, eu vou deixar linkado aqui, tá? É uma playlist que se chama Relacionamento. Tem 3 vídeos, gente. São 3 partes do vídeo. Porém, eu creio que vai ser bênção pra sua vida e talvez você pode até se identificar com a minha história, tá? Então, o que aconteceu? Sofri muito na mão dessa pessoa. Tive relação, tudo. Beleza. Terminei e segui a minha vida. Fiquei 1 ano e pouco solteira, buscando muito a Deus. Recebi o batismo com o Espírito Santo. Comecei a ter uma sede muito grande por Deus. Vivi coisas, gente, que eu nunca tinha vivido com Deus na minha vida. Em quase 10 anos de ministério, eu vivi nesse 1 ano e pouco. Porque às vezes, só de você estar ali, a pessoa te atrasa. Sabe, você não tá casado com ela, você não tá com uma vida fixa certa diante de Deus, aquele é atraso pra sua vida. Tudo que você faz que não é desrespeito com a Bíblia, não é certo com a Bíblia, atrasa a sua vida, te prejudica de alguma forma. Por mais que as pessoas falem que não. Gente, segue a Bíblia. Nem fique por um vídeo que eu tô falando. Pega a Bíblia e vê se o que eu tô falando tá batendo com a Bíblia. Não fique com aquilo que eu tô falando, não fique com aquilo que você escuta exatamente na igreja somente. Pega a Bíblia e lê. Não lê somente a Bíblia no dia de domingo. Leia ela todo dia. Sabe, encha de conhecimento de Deus, que você vai saber o que é certo e o que é errado. Peça pra Deus revelar pra você a palavra dele, ele vai revelar, tá bom? Então, depois que eu terminei com essa pessoa, passei 1 ano buscando a Deus, tudo lá, beleza. Só que, durante esse ano, eu ficava sonhando com essa pessoa. Pra quem conhece meu testemunho, sabe que com essa pessoa eu tive até agressão, eu recebi agressão física e agressão psicológica também. Então, por eu ter acontecido tudo isso, eu achava que eu tava tendo esses sonhos, que é por conta que eu tava tendo algum trauma, né, dessas coisas. Porque realmente, gente, a gente passa 3 anos com uma pessoa sofrendo o pão que o diabo amassou. Então a gente acaba, a mente não vai esquecer assim de dia pra noite. A gente vai acabar sonhando com aquilo. E eu tinha muito medo dessa pessoa também, porque eu achava que ela ia ficar me perseguindo, querendo voltar comigo, porque era isso que ele tava fazendo. Entendeu? Então eu ficava sonhando direto que ele tava vindo atrás de mim, me chamar na minha casa. Eu sonhava e também, pior, eu sonhava que eu tava tendo relação com essa pessoa, estando solteira. Sendo que eu já tinha terminado o relacionamento com ele e às vezes eu acordava chorando de raiva. Eu sonhava que eu tinha voltado com ele, gente. Então eu acordava chorando de raiva. Porque eu não queria voltar mais. Dentro de mim eu já tinha terminado. Deus já tinha me feito uma transformação que quem conhece o meu testemunho sabe. Eu não vou deixar certinho aqui. Vai lá no testemunho que você vai ver certinho o que aconteceu. Então Deus já tinha feito uma transformação na minha vida. Então não tinha por que eu estar sonhando com aquela pessoa. Eu não sentia mais nada por ela. Não fazia sentido. Aí o que aconteceu? Conforme foi passando os meses, né? Depois de 1 ano, tudo, eu ainda cheguei a sonhar com essa pessoa. Ficava sonhando com essa pessoa, tipo, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Só que eu não entendia por quê. Aí, beleza. Passou 1 ano e pouco, conheci meu marido, fiz tudo certinho, do jeito que a palavra diz que a gente tem que fazer, pedi confirmação pra Deus. Tem igreja que não acredita que Deus não responde se a pessoa acerta ou não. Eu acredito sim, eu respeito essas igrejas, porém eu acredito, porque eu vivi isso na pele, eu acredito que Deus responde. Nós servimos a um Deus que responde. Ele respondeu os teus profetas, seus filhos, na palavra dele, por que ele não vai responder você? Né? O que nós estamos vivendo, nós somos a continuação da Bíblia. Então é o mesmo Deus que falou com essas pessoas que são reais, fala com você também. Então se você pedir resposta para ele, ele vai responder. Se você tá querendo namorar uma pessoa, mas você não sabe se é da vontade de Deus, mesmo que a sua igreja diga que Deus não responde, ora, porque Deus ele vai te responder. Ele respondeu para mim, respondeu pro meu marido que era sim da vontade dele. Nós pedimos confirmações, então deu tudo certo. Casamos, deu tudo certo, né? Depois que eu casei e ficou passando alguns meses, tudo, eu continuei sonhando com essa pessoa. E aí ficou pior, por quê? Porque eu já tava casada, gente. Isso já tava entrando como desrespeito com meu marido. Então eu comecei a ficar muito incomodada, né? Porque uma coisa é você sonhar estando solteira, outra coisa é você sonhar estando casada. Sendo que eu não sentia mais nada pelaquela pessoa, eu não via ela, não sabia dela, nem sonhava, nem sonhava, ó, nem, sabe, eu não tinha intenção nenhuma de voltar com ela mais, mas mesmo assim vivia sonhando tendo relação com ela. Então, o que aconteceu? Nessa época, eu já tava orando em línguas, né? Eu não orava em línguas do jeito que eu oro esses tempos, porém, eu já orava, já tinha conhecido sobre a oração em línguas. E aí, uma coisa muito interessante que a oração em línguas traz é a revelação da palavra. Deus, ele te traz revelação, às vezes você tá fazendo outra coisa, daqui a pouco vem um versículo na sua cabeça e vem a interpretação. Gente, Deus, ele fez isso comigo e eu já vi vários testemunhos das pessoas também falar que isso acontece. Então, um ponto muito grande da oração em línguas é que ela te dá a revelação da palavra. Só que você tem que estar lendo, tá bom? Deus não vai te dar um versículo sendo que você nem lê a palavra. Não.
Se você ler a palavra, do nada vem um versículo na sua cabeça. Você pode estar fazendo qualquer coisa. Se Deus quiser te trazer aquela revelação, Ele vai trazer. E nesse dia, eu lembro que eu comecei a orar pra Deus, né? Antes de eu ter essa revelação, eu comecei a orar, né? Eu já tava em oração em línguas e eu comecei a orar, Deus, por que eu tenho sonhado com essa pessoa, Senhor? Eu não quero desrespeitar meu marido, eu já tô casada, não tenho por que eu estar sonhando com essas coisas. Claro que eu já me sentia muito incomodada, gente, só que depois de casada é pior ainda, né? Então eu começava a orar, pedir pra Deus, Deus me dá, me mostra o que tá acontecendo, por que eu tenho sonhado com essa pessoa, eu não quero mais sonhar com ela, já é um passado pra mim. Eu quero ver a minha vida agora com meu marido que o Senhor me deu. Aí o que aconteceu? Passando os tempos, né, orando em língua, só que ainda assim orando pra Deus me dar essa resposta, eu tava lavando louça, gente, não tava nem. Tava pensando em Deus sim, mas tava lavando louça e nem tava lembrando nesse negócio de sonho, essas coisas. Daqui a pouco, do nada, Deus me deu esse versículo que eu vou ler agora pra vocês, que tá em 1 Coríntios 6,16. Diz assim: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Amém? Do nada veio esse versículo certinho assim na minha mente, por isso que eu tô falando pra vocês, tem que estar lendo. Porque se você tá lendo a palavra, ela vem assim, muito claramente na sua mente. Então veio desse jeito. Na hora que veio esse versículo, Deus começou a me dar revelação. E eu vou explicar pra vocês, que talvez possa ser o seu caso, tá bom? Talvez possa ser o seu caso. Aí o que aconteceu? Eu li esse versículo, não, veio esse versículo todo na minha mente, daqui a pouco Deus começou a me dar a interpretação. Você ter sonhado com ele várias vezes, tipo, gente, eu sonhava 4, 5 vezes por semana, 3, 4, 5 vezes. Eu não passava uma semana sem sonhar pelo menos 3 vezes com ele. Gente, eu acordava com raiva, chorando, incomodada. E quem pergunta pra Deus, quem ora pra Deus, Deus responde, gente. Deus responde. E aí Deus me deu a resposta. Você ter sonhado com ele porque no mundo espiritual você está ligada com ele. Olha só, em 1 Coríntios 5:25 diz assim, é praticamente esse versículo que eu acabei de ler, o finalzinho dele, né? Que diz assim, por isso deixará um homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. São 3 coisas que acontecem aqui. E se a gente continuar lendo, também está escrito assim, e grande é este mistério. No mundo espiritual, quando você se une a uma pessoa, não estou falando somente do casamento, estou falando da relação sexual. Não importa se você está namorando só a pessoa, se você tem relação sexual com ela. No mundo espiritual, há uma ligação de corpo e de alma. Por que não há uma ligação de espírito? Porque se você continuar lendo o versículo, fala assim, o primeiro versículo, se você continuar lendo o... Pera aí, gente. Enfim, eu vou deixar aqui certinho na descrição do vídeo. A continuação dos 2 versículos fala assim, que Deus, o Espírito de Deus, Deus nos une, o Espírito de Deus nos une com o nosso Espírito e serão um só Espírito. Ou seja, eu não consigo acreditar que quando a gente tem relação sexual, há uma ligação de corpo, alma e espírito. Porque a palavra fala que a ligação com Deus, a ligação do nosso espírito com o Espírito de Deus, que dá um espírito. Então eu acredito que quando você tem relação sexual, há uma ligação de corpo e alma. Corpo aqui no nosso físico, que a gente tá vendo, e a nossa ligação de alma no mundo espiritual. Então foi isso que Deus me deu como interpretação. Quando você teve relações com ele fora do casamento, né, que é fornicação, você ficou ligada com ele no mundo espiritual, a sua alma ficou ligada com a alma dele no mundo espiritual. Por mais que eu me separei dele, por mais que eu me casei, se eu não orar para isso ser desligado, porque na palavra do Senhor diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, se eu não orar para ser desligado, não vai ser desligado no mundo espiritual. Por mais que for desligado aqui na terra, porque eu separei dele. Se eu não orar para desligar no mundo espiritual, também não vai ser desligado. Entendeu? Então, gente, isso veio em fração de segundos na minha mente. E eu tive toda a interpretação. Então, assim, não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Eu vou ler o primeiro versículo de novo para vocês poderem entender, ó. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só com ela? Um só corpo com ela? O que é um só corpo? É a continuação desse versículo, desse segundo versículo que diz assim: por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e um serão uma só carne. Ou seja, por isso deixará o homem... São 3 coisas que acontecem, são 3 coisas. O homem deixará pai e mãe, 1. E se unirá à sua mulher, 2. E eles serão uma só carne, 3. O homem deixará pai e mãe. É um homem sair da casa dele, a mulher sair da casa da família dela, né? Ele sair da casa da sua família. 1.
e se unirá à sua mulher, se casar. E 2, né? Agora o 3. E eles serão uma só carne. E eles serão uma só carne é a ligação que acontece no mundo espiritual e no mundo físico, que é a relação sexual. E também, gente, na palavra diz que grande é esse mistério. Então, todas as vezes que você tem relação com essa pessoa que você está junto, há uma ligação no mundo espiritual e no mundo físico. Claro, no mundo físico você está vendo, mas no mundo espiritual também. Então, não é simplesmente uma relação que você está tendo. É por isso que os pecados sexuais são os pecados que Deus mais abomina, né? Não estou falando que existe pecado pequeno e pecado grande. Porém, na palavra diz, né, que o pecado sexual é o pecado que a gente peca contra o próprio corpo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, depois que eu separei dele, eu não desliguei isso no mundo espiritual. É por isso que eu estava tendo vários e vários e vários sonhos com ele. Então, o que que eu fiz? Deus me deu esse direcionamento para fazer. Que eu desligasse isso no mundo espiritual apenas em uma oração, uma simples oração. Não precisei estar em jejum na época, não precisei fazer campanha vários dias, não. Na mesma hora que Deus me deu essa interpretação, eu cheguei e orei simplesmente simples assim. Eu orei falando assim: Deus, assim como na tua palavra diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, eu peço perdão por ter tido relações com essa pessoa fora do casamento. E eu desligo agora isso no mundo espiritual, toda a minha ligação com essa pessoa. E eu falei o nome da pessoa, tá? Então, e que isso seja desligado no mundo espiritual agora, em nome de Jesus. Toda e qualquer ligação que eu tive com ele através dessas relações, que seja desligada agora em nome de Jesus. Acabou. Gente, depois disso, eu acho que em um mês, se eu tiver um sonho com ele, é muito. E não é sonho mais tendo relação sexual com ele. Então o mundo espiritual, ele é muito real, você acreditando ou não. Porque tem cristãos que não levam muito a sério a questão do mundo espiritual. Cristão, tá, gente? Cristão que sabe que o mundo espiritual existe, não leva muito a sério a questão das coisas que acontecem no mundo espiritual. Tudo que acontece no mundo físico reflete no mundo espiritual, e o que acontece no mundo espiritual reflete muitas vezes no mundo físico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Pega a palavra e lê. Se tá escrito que não pode fazer, não faça. Às vezes você tá com um namorado aí que tá... Ah, mas meu namorado tá querendo ter relação. Eu não sei o que eu faço, Priscila. Se ele é cristão, conhece a palavra verdade,